de 2 aos Reis, capítulo 4, é onde Deus vai falar com minha vida hoje e com a tua vida também. Se você se abrir para que Deus possa falar, primeiro comigo aqui, livro de 2 aos Reis, capítulo 4 é um texto muito pregado pelos nossos colegas pregadores e pastores, o qual nos fala, Eliseu aumenta o azeite da viúva. O Elison, baixe só um pouquinho, filho, por favor. Coloque aquele fundo musical, se puder aí, por favor, daqui a pouquinho. Quem achou, diga glória a Deus. Vou ler então com você. Certa mulher viúva de um dos discípulos dos profetas clamou a Eliseu dizendo: o meu marido, seu servo, está morto. E o Senhor sabe que esse seu servo temia ao Senhor Deus. Mas veio o credor para levar os meus 2 filhos como escravo. Eliseu perguntou à mulher: o que posso fazer por você? Diga-me o que é que você tem em casa. Então, ela respondeu: sua serva não tem nada em casa, a não ser um jarro de azeite. E então Eliseu disse: vá, peça emprestado vasilhas a todos os seus vizinhos, vasilhas vazias, muitas vasilhas. Depois entre em casa, feche a porta atrás de você e dos seus filhos e derrame o azeite em todas aquelas vasilhas. Ponha à parte os que forem ficando cheias. A mulher foi embora dali e fechou a porta atrás de si e dos seus filhos. Estes lhe passavam as vasilhas e ela as enchia. Quando todas estavam cheias, ela disse a um dos filhos: traga-me mais uma vasilha. Mas ele respondeu: não há mais vasilha nenhuma. E o azeite parou. E então ela foi e contou ao homem de Deus, e ele disse: vá, venda o azeite e pague a sua dívida, e você e os seus filhos vivam do que sobrar. Maravilhoso, soberano Deus, em cuja face eu estou com a tua igreja reunidos aqui nessa noite. Eu venho te pedir, Deus, derrama do teu Espírito Santo, fala conosco, trata-nos na alma, Senhor. Trata-nos lá no profundo, Senhor. Nos ensina nessa noite uma boa lição, Senhor. Nos ensina nessa noite algo que não sabíamos. Eu te peço em nome de Jesus, querido Espírito Santo, ocupa o teu trono em nós, no nome de Jesus. Amém. Pode sentar-se dando aquele glória ao seu Deus. Cadê o glória misturado com aleluia? Queridos, tantas vezes eu já preguei essa mensagem, mas hoje Deus me deu algo tão especial, que eu chamei a pastora Sheila e falei: olha para aqui o que Deus está me dando aqui dentro. Algo que eu havia lido tantas vezes e já pregado, eu acho que no mínimo umas 7, 8 vezes isso aqui, mas eu não tinha visto nada disso. E a partir de uma leitura que eu fiz hoje, quando cheguei da aula, por volta de 12:30 até umas 2 e pouco, aí Deus foi me dando isso aqui. Falei: obrigado, Senhor, obrigado, porque eu sei que o Senhor é bom e só depende de cada um de nós. Queridos, primeira coisa que eu quero dar um título aqui é crenças de merecimento. Olha para alguém, diga: você merece. Diga: há direito em servir a Deus. Quem está entendendo isso, diga glória a Deus. Diga: há direito em servir a Deus. Diga: você não está servindo à toa, Ele está com você. Queridos, quando nós começamos a ler
Esse versículo 1 que ele vai nos dizendo: certa mulher, viúva de um dos discípulos dos profetas, chamou a Eliseu dizendo: o meu marido, seu servo, está morto. Quando nós paramos aqui, nós estamos diante de uma realidade. Quando nós paramos diante disso, primeiro ponto, aquela mulher, ela não esconde de que o seu marido tinha morrido. Aquela mulher, ela traz uma realidade ali, naquele momento ali. Ela não quis esconder aquilo, ela não quis disfarçar: meu marido morreu, não. Ela traz a realidade, e para que nossa vida venha mudar, é necessário que nós venhamos trazer a realidade. É necessário que nós venhamos trazer para fora tudo aquilo que está dentro de nós. E aquela mulher, ela não quis se enganar. Ela não quis se enganar dentro desse texto. Ela diz: olha, o meu marido, o seu servo, está morto. Quando ela fala isso, ela traz uma realidade. Ela não ficou enganada. Ela entendeu que acabou e que a vida seguia. Queridos, quantos de nós já acabou algo em nossas vidas e nós estamos teimando com aquilo? E Deus dizendo: olha, acabou. É necessário você cair na real, irmão. É necessário eu cair na real. Muitas vezes realmente acaba, e a sua vida, ela precisa seguir. A vida precisa seguir, mas muitas vezes nós... Deixa eu colocar para cá, para eu ficar bem no centro aqui com vocês. Nós precisamos entender isso. Eu não sei se você está entendendo. Aquela mulher, ela trouxe uma realidade. Ela disse: olha, acabou. Ela não ficou se matando, ela não ficou dentro dela remoendo, ela não ficou dentro dela dizendo será, ela não ficou dentro dela ali tentando encobrir. Ela trouxe a realidade. E tantas coisas tem em nossas vidas que acabaram. Ei, você precisa partir para outra. Você precisa dar seguimento. A tua vida acabou, meu irmão. Acabou, minha irmã. E você precisa seguir a tua vida. E nós podemos ver tantas pessoas procrastinando a vida dela, levando a vida devagar, remoendo, dizendo: eu ainda vou tentar, remoendo, dizendo: não, eu não acredito. Ei, de fato, acredite. Morreu, e é preciso você seguir a tua vida. Você não precisa ficar preso, meu irmão. Você não precisa, minha irmã, ficar preso a algo que já acabou. Você não precisa ficar preso a algo que Deus já deu um fim. Você não precisa ficar preso a algo que não há mais solução. Em nossa vida é assim, queridos. Tem coisas que morrem. As nossas células morrem todos os dias. E tem coisas assim, tem casamento que já morreu. É preciso você seguir a tua vida. Tem namoro que já morreu, é preciso você seguir a tua vida. Tem empresa que já passou, e você precisa seguir a tua vida. Tem algo que você já não é mais, e você precisa seguir a vida. E muitas vezes você fica apegado: não, eu não vou largar, eu ainda quero. E Deus está dizendo: já acabou. Você precisa seguir. Já passou. Você precisa se renovar, buscar forças de Deus e seguir para uma próxima batalha, porque Deus, Ele vai te dar a vitória. Desse versículo 1 é recheado de coisas assim. Ela traz a realidade. Ela não deixou as crenças ficar matando ela. Ela chega ao profeta numa real. Ela diz: meu marido está morto, teu servo está morto. Ela traz a real. O que ela quer dizer com isso? Ele está morto, só que eu preciso seguir a minha vida. É ou não é, queridos? Tem coisas que acabou e você precisa seguir a vida. Tem pessoas que não casam mais. Elas ficaram com a vida letárgica, não casa mais. Ela diz: eu não quero mais, eu ainda quero aquele homem. O homem já casou com outra, a mulher já casou com outra. Ei, desamarra, vai embora, vai levando a tua vida. Tem algo novo para você. A pessoa já está em outra, a pessoa teimando. Ei, morreu. Você precisa seguir. O que você já perdeu, você precisa seguir.
ou você vai ficar com a vida paralisada. Bate no ombro de alguém, diga: ei, é preciso você seguir a vida. Diga: tem coisas que morrem e você precisa seguir a vida. Quem está entendendo isso aqui, você entendeu ou não? Esse é o primeiro ponto. Está morto. Aquela mulher traz a realidade. Ela entende que acabou e que ela precisava seguir a vida dela, e que Deus tinha algo novo para ela. Quem entende o que Deus está falando? E vai seguindo o versículo. E agora ela traz dentro desse versículo ainda, ela diz: e o Senhor sabe que esse seu servo temia ao Senhor Deus. Ela agora vem para a crença de merecimento. Eu não sei se você está entendendo que Deus, aliás, crença de merecimento não, crença de pertencimento. Então ela diz, queridos, ela começa agora, por mais que ela estivesse falando sem entender, mas ela estava falando de crenças aqui. Sabe o que ela estava dizendo aqui? Meu marido, seu servo, meu marido está morto. Olha o que ela diz aqui: e o Senhor sabe que esse seu servo, ela estava dizendo: ei, ele era de Deus. Ele não era, quem está entendendo isso aqui, ele não era alguém voado, ele tinha um dono. Esse teu servo, ela estava dizendo: ei, ele pertencia a você, Eliseu, ele pertencia a Deus. Ele não era alguém sem, aleluia, que não havia um dono. Ela está dentro da crença de pertencimento. E quantas pessoas, queridos, ela tem perdido porque ela não sabe a quem pertence. Ela não sabe se pertence ao marido, ela não sabe se os filhos não sabem que pertence ao pai, muitas vezes não sabem que pertence a Deus, e aí elas ficam perdidas. Olha para alguém, diga: se você é filho de Deus, você está vivendo a crença de pertencimento. Diga: o teu pai, o teu Deus é o teu dono, ele é o teu pai, ele é o teu Senhor. Bate no ombro dela, diga: você não é um à toa. Aplaude forte: você tem um dono. Crença de pertencimento. Você não é à toa, você tem um dono. Olha a mulher como ela é sábia, querido, aqui. Ela poderia ter procrastinado a vida dela, falar assim: não quero mais. Mas ela não falou isso. Ela disse: ei, ele morreu, mas eu preciso seguir a minha vida, eu e os meus filhos. Ei, ele morreu, mas ele tinha um dono. O Senhor era o dono dele. Quem entendeu isso aí, bate no teu peito, então diga: eu tenho um dono, meu Pai que estás nos céus. Diga: ele é o meu dono. Diga: eu pertenço a ele. Diga: eu pertenço aos céus. Eu pertenço aos céus. E aquela mulher começa a buscar. E por que ela começou a buscar, queridos? Porque ela entendeu que ele tinha um dono. Ela entendeu que ele pertencia a um Deus todo-poderoso. Ela podia abrir mão. Quando nós não entendemos de crença de pertencimento, nós abrimos mão do casamento. Você diz que não é seu. Nós abrimos mão dos filhos, nós abrimos mão daquilo que Deus nos deu, abrimos mão do ministério, abrimos mão de todas as coisas, porque você ainda não entende de crença de pertencimento. Você precisa abraçar os seus e dizer: é meu. Precisa abraçar os teus filhos, dizer: é meu. Abraçar sua esposa, dizer: é minha. Teu marido, dizer: é meu. Isso é crença de pertencimento. Ei, você não é um à toa. Você pertence a alguém. Eu pertenço. Eu sou da pastora Sheila. Eu pertenço a ela. Ela me pertence. A Ana Sofia me pertence. O Giovanni me pertence. Quem está entendendo, amados? Muitas vezes nós não valorizamos, porque não entendemos a quem pertencemos. O teu casamento Deus entregou a você, é teu, pertence a você. Você joga fora se você quiser, você chuta o pau da barraca se você quiser, você desiste se você quiser.
Olha o que a mulher diz, entende isso aqui. E o Senhor sabe que esse seu servo temia, ou que ele diz, esse seu servo. Ele está falando de que crença? De pertencimento ou não? Ele te pertence. Sabe o que ela quis dizer? O Senhor sabe que ele gastou a vida dele servindo a Deus. Você não entendeu não o tamanho disso aqui. Olha o que ela quis dizer. O meu marido morreu, o teu servo, e você sabe que ele gastou os dias dele servindo ao Senhor, e eu entendo que há algo para mim, porque ele serviu, porque ele gastou os dias. Ela diz, ele pertence ao Senhor. Eu não sei se você a mente abriu já. Pegue aqui, faça assim, diga mente, se abra, com as duas mãos. De novo, diga mente, se abre. Agora, coração, se abre. Porque você precisa entender. Você precisa entender que você tem alguém. E que você é de alguém. A mulher clara, quando ela diz, ele te pertence. E o Senhor sabe que esse seu temia a Deus. No ponto 2, ela chama a pessoa certa. Ela chamou a pessoa certa. Ela não saiu por aí dizendo a qualquer um, mas ela chamou a pessoa a qual o seu marido pertencia. Você pertence a quem? Então é a essa pessoa que você tem que chamar. A quem você pertence? Não é possível que tenha alguém aqui hoje que ela não seja pertences de alguém. Não é possível que você que está nos assiste ou está aqui seja tão desamparado ao ponto de não pertencer a ninguém. E se você pertence a alguém, a primeira pessoa a saber das tuas causas, das tuas lutas, é a quem você pertence. O teu Pai que está lá nos céus. É o teu dono, é o teu Senhor. Conta para Ele, diga: ei, eu estou gastando os meus dias te servindo, Deus. Agora me abençoa. Agora entra com providência, porque eu te pertenço. Eu sou teu, Senhor. Quem está entendendo isso aqui, amados, ela vai à pessoa certa. Ela foi para a pessoa que podia dar um norte e lhe ensinasse a caminhar sem seu marido. Ela foi alguém que iria lhe dar um norte, alguém que iria mostrar um novo caminho para ela, mesmo em meio às dores, mesmo em meio à luta, mesmo em meio às perdas. Você tem que ir para alguém que pode te dar um norte. Primeiro você tem que contar para quem? Você precisa ser realista com Deus. Se acabou, você precisa dizer acabou. Se está começando, você precisa dizer: Deus, eu estou começando isso, me ajuda. Mas você precisa ser realista, para você não ficar mentindo para você mesmo. E quando nós chegamos aqui no terceiro item, que está dentro ainda do versículo 3, do versículo 1, ela vai dizendo: mas veio o credor para levar os meus 2 filhos como o quê? Escravos. Porque ela estava dizendo: os filhos são meu. Veja, tudo dentro de pertences, da crença de pertencimento. O meu marido era teu servo, pertencia a você, e os filhos são meus. Ela foi clara quando disse: querem levar os meus filhos. Quem é você dentro disso aqui? Quem é você aqui dentro?
E ela vai dizer, e o Senhor sabe, repetindo, para ficar gravado na sua mente, e o Senhor sabe que ele temia ao Senhor, voltando, crença de pertencimento. E ela vai dizer, e ele temia ao Senhor, crença de merecimento. Pertencia, crença de pertencimento. E ele temia ao Senhor, crença de merecimento. Sabe o que ela está dizendo? E porque ele te servia. Amém? Ele merece que o Senhor entre nesta causa. E porque ele te servia, nós merecemos que o Senhor entre nesta causa. Você está entendendo isso ou não, queridos? Ela fala da crença de pertencimento, ela fala da crença de merecimento. Ela diz, e ele servia ao Senhor. Em outra palavra, ela está dizendo, ele não gastou os seus dias em vão, porque eu conheço o meu Deus, ele é Deus recompensador. Portanto, eu vim buscar a minha recompensa, não por acaso, mas por mérito. A Bíblia diz que nós pedimos e não recebemos porque pedimos mal. Veja que essa mulher, ela trouxe tudo. Ela trouxe a vida do marido para essa petição aqui. Você entende o que Deus fala ou não? Ou ainda está perdido? Quando você trabalha o mês inteiro, você merece ou é desmerecedor do salário? Merece. No reino de Deus é assim também. Você não está aqui em vão. Tem uma vitória chegando para a tua mão aí. Tem uma vitória, aplaude alto, chegando para a tua mão aí. Está entendendo ou não? E ele temia o Senhor. Mas veio o credor para levar os meus filhos. Ou seja, ela não aceitou. Porque ela sabia que o seu marido gastou os dias servindo ao Senhor. Ela sabia que ela tinha um dono e que ela não era uma desamparada. Então ela não aceita. Ela sabia dos seus direitos. O grande problema da sociedade nosso é que às vezes nós não sabemos os nossos direitos diante da sociedade, diante da justiça. Também muitas vezes não sabemos os nossos direitos diante de Deus. Tudo que você está fazendo na obra de Deus, trabalhando para Deus, gastando os seus dias, deixando um horário que você poderia estar na frente de uma televisão, e você está gastando 1h30 aqui. O meu Deus, Ele é recompensador para entrar na tua história e te recompensar muito maior do que você imagina. Entenda isso. Era exatamente isso que a mulher estava dizendo. Ela sabia dos direitos dela. Ela podia, queridos, ter aberto a mão ali e falar assim, ele morreu, os meus filhos vão ser escravos, eu não tenho mais nada a fazer. Não tem pessoas que dizem isso, queridos, eu não tenho mais nada a fazer. Ela está fadada ao fracasso. Quando ela diz eu não tenho mais nada a fazer, ela está com baixa estima. Agora eu digo uma coisa para você: se você não se acha capaz, sou eu que vou achar que você é capaz. Se eu não me acho capaz, é você que vai achar que eu sou capaz. Você não pode viver com baixa estima, queridos, porque se você não se estimar, quem é que vai te estimar? Se você não se valorizar diante de Deus, quem é que vai te... Se você não souber dos teus direitos, quem é que vai te ditar? Você precisa saber. E o que essa mulher estava fazendo aqui era buscando os direitos dela como esposa daquele homem que havia morrido. Deus está dizendo para você: tem frutos para ser colhido por você. Quem acredita diz um aleluia que eu quero ouvir. Amém? Por favor, diga para alguém. E assim, crenças, ela é formada por 3 itens. Diga para ele: memória, significado e sentimentos.
se você está entendendo. Escute aqui, por favor. Quando aquela mulher chega no versículo 1, primeiro, qual foi a primeira coisa que ela teve ali? A memória. Então ela chega diante daquele profeta, lembrando que o marido dela gastou os dias, lembrando que muitas vezes ela dormiu sozinha porque ele estava em uma vigília, lembrando que muitos dias ela ficou sozinha porque ele estava com o profeta para cima e para baixo. E agora veio a lembrança dela, a memória dela. E quando chega a memória dela, agora aparece o significado. E quando aparece o significado, aleluia, ela entende que o significado era de direito. Quando ela lembra, olha, na memória dela, o meu marido vivia servindo a Deus, ao profeta. Agora vem o significado. Qual o significado? Vem o significado de que ela pertencia e de que ela deveria ser honrada, porque o marido dela serviu a Deus, e que agora ela não era desamparada. Primeiro veio o que? A memória, depois veio o significado. Se ele serviu, isso significa que eu não estou desamparada, porque o meu Deus, Ele é um Deus de recompensa. Queridos, e depois chega para ela o sentimento de vitória, porque ela entende que Deus, Ele era um Deus que iria mudar aquele estado dela. Então aquela crença que poderia ser de derrota, ela traz para uma crença de vitória na vida dela. E ela agora vai diante do profeta, tudo no versículo 1 ainda. Ela vai diante do profeta e diz: ei, ele morreu, mas eu sei a quem ele pertencia. Ei, ele morreu, mas ele andava, quando ele estava vivo, andava dia e noite com você. O significado. Amém. Nós precisamos entender para poder pedir para Deus. Qual o significado que você traz de você, do culto que você vê de domingo? Qual a lembrança que você tem? É que foi um culto bom, e que assisti mesmo no curso um minutinho, o pastor dizendo que na Coreia do Norte tem igrejas que tinha culto todos os dias e que as pessoas oravam muito. Eu assisti esse trecho aí, e que por isso a Coreia do Norte era muito abençoada, as igrejas lá. Qual a memória que trouxe ali? A Coreia do Sul. Qual foi a memória que trouxe ali? Que por meio da oração, a vitória chega à igreja. E qual o significado? E que eu vou ser bem sucedido. E qual o sentimento? De vitória. Entende isso ou não? É isso que Deus quer fazer com a nossa vida. Então aquela mulher, ela lembra, ele serviu. Significado: prestou um serviço, direito meu. Sentimento de vitória. Amém? Você está entendendo ou não? Eliseu perguntou à mulher, versículo 2: o que eu posso fazer? Ele começa com duas perguntas. O que eu posso fazer? Diga-me o que você tem em casa. Duas perguntas. Jesus, ele sempre perguntava quando ele chegava para alguém que queria receber uma cura. Chega o cego Bartimeu: filho de Davi, tem misericórdia de mim. O que é que Jesus diz? O que queres que eu te faça? Chega outra pessoa e ele pergunta a mesma coisa, mesmo vendo que a pessoa precisava. Sempre começava com uma pergunta. E agora o profeta, aleluia, Eliseu até agora estava escutando aquela mulher. E quando ele chega no versículo 2, ele agora pergunta: o que você quer? Não, desculpa. O que posso fazer por você? Me diga-me o que você tem em casa. Duas perguntas. O que posso fazer? Me diga o que você tem em casa. E ele segue dizendo: cadê, meu Deus? Diga-me o que você tem em casa. E ela respondeu: essa tua serva. Veja que ela também tinha alguém. Ela também entendeu, irmã Evanil, que ela tinha um dono. Essa tua o quê? Ele merecia, ela também merece. E ele diz: essa tua serva
não tem nada em casa, a não ser um jarro de azeite. Mas primeiro ele começa com uma pergunta. O profeta faz duas perguntas: o que você pode, o que eu posso fazer? A segunda pergunta: diga-me o que você tem em casa. Queridos, quando nós olhamos para dentro disso aqui, na primeira pergunta, a pergunta de Eliseu foi inteligente. Pastor, por que foi inteligente? Porque só ela sabia onde estava a dor dela. Só ela sabia o que estava passando naquele momento. Só ela sabia onde estava de fato o sofrimento dela. Só ela entendia a angústia dela. Só ela entendia o sofrimento. Só ela entendia o abandono que ela poderia, aleluia, encontrar. Se ela não pertencesse a alguém, nem o seu marido falecido pertencesse. Por isso o profeta Eliseu pergunta: o que eu posso fazer? Porque ele primeiro queria entender qual o pensamento dela, o que ela queria de fato. E a pergunta, ela vem para a minha vida, ela vem para a tua vida. Deus me pergunta e te pergunta nessa noite: o que Ele pode fazer por você? Ei, fica claro de que Ele pode fazer tudo, mas o que é que você quer que Ele faça? Onde é que está a tua dor? Onde é que está teu sofrimento? Onde é que está o teu karma? Onde é que está, aleluia, a tua angústia? Onde é que está? E você precisa contar. Onde é que está? Eu não vou saber decifrar. Eu posso olhar para você, mas eu não vou saber decifrar onde é que está. O profeta também não sabia. O pregador Jefferson, creio que também não sabe, nenhum de nós. Por isso o profeta, ele pergunta: o que eu posso fazer? Dependendo da resposta dela, era da forma que Deus ia agir. Agora Deus está perguntando para você o que Ele pode fazer. Dependendo da tua resposta, é aonde Ele vai trabalhar. Você precisa apontar. Afinal de contas, o profeta não conhecia a casa daquela mulher. De fato, quem conhece a minha casa sou eu, minha esposa. Você conhece a sua. E por isso ele pergunta: o que quer? O que eu posso fazer por você? Pergunta inteligente. Porque só ela sabia de fato onde estava a sua dor. Onde é que está a tua dor? Onde é que está o teu sofrimento? Jesus quer dar um fim hoje. Jesus quer dar um basta hoje. Mas onde está? Talvez você fique aí dizendo: mas Ele sabe. Não é assim não. Com Deus, queridos, aprende a trabalhar. Não é assim não. Ele sabe. A sua boca tem que se abrir. A gente só deve aceitar ser perdedor naquilo que nós não sabemos. A partir do momento que nós sabemos, é inaceitável ser um perdedor naquilo que nós sabemos. E a palavra para você hoje é: onde Deus pode trabalhar na tua vida? Onde Ele pode trabalhar? Responde para Ele. Onde Ele pode trabalhar? Todos entendem ou não? O profeta não iria se meter na vida daquela mulher. Primeiro ele precisou saber dela. É como Deus fala com você: até onde eu posso ir na tua vida? Qual a área que eu posso entrar agora? Qual a área, irmãos? Qual a área que você pode entrar agora? Que Deus pode entrar? Por favor, feche os teus olhos por um minuto e visualize essa área agora. Não deixe ninguém mexer com você. Olhos fechados. Comece a visualizar essa área que tem sido difícil. Comece a olhar para ela. Nos 30 segundos depois, comece a ver essa área sendo renovada. Comece a olhar para ela e dentro de você diga: Senhor, é essa, mas a que eu quero é assim. Deus está mostrando para você duas aí. A primeira que está desgastada. A primeira onde está a dor. Agora olha para essa área agora aí, sarada. Se é no casamento, começa a ver você caminhando pela praça aí com seu marido, ainda que você não tenha.
faz o teu cérebro entender que é isso que você quer. Por isso o profeta, ele faz a pergunta, ele deixa aquela mulher pensar. E aquela mulher por um segundo, ela vasculha a casa dela. Aquela mulher por um segundo, ela vai na despensa dela, mesmo sem estar na casa dela. Aquela mulher por um segundo, ela começa a visualizar na mente dela o que ela precisava. Ninguém estava vendo, mas quando o profeta perguntou, ela fez uma viagem dentro, aleluia, de si. Ela fez uma viagem nos seus pensamentos, e aí ela teve uma resposta. Ela lembrou, começa a olhar para essa área de olhos fechados, já sendo mudada agora. Se a enfermidade, começa a olhar para ela, você curado. Se é os seus filhos nas drogas, continua de olho fechado. Comece a olhar para ele sentado do teu lado, batendo palma, como o irmão Gilcélio ali. Qual? Você já viu algo novo? Se você já viu, já pode abrir os olhos. Já pode abrir. Deus quer te restaurar, meu irmão. E ele faz a pergunta. Ele precisava entender. Se você não falar, queridos, tem dores que se eu não falar, a pastora não vai saber. Tem coisas que se ela não falar, eu não vou saber, mesmo dormindo junto, morando junto. Deus, não é que Deus não saiba, mas Ele quer a sua boca se abrindo, dizendo: Senhor, é aqui, a minha dor é aqui, o meu sofrimento é aqui, aquilo que me pega e que não me deixa aqui servir de fato, é aqui, Senhor. O que me atrapalha é isso. Até quando você vai ficar atrapalhado? Até quando você vai ficar atrapalhada? Então ele faz a primeira pergunta, entenda bem. O que eu posso fazer? Aí aquela mulher, o cérebro dela começa agora, os seus neurônios agora começam a entrar em movimento, as sinapses começam a agir, e ela agora começa a fazer aquela viagem. Ah, eu já sei o que o Senhor pode fazer por mim. Entendeu, querido? Ela faz uma viagem rápida na sua mente, e ela agora, quem sabe, responde: Deus, eu já sei o que o Senhor... Ei, você já sabe o que Deus quer fazer por você ou não? Aí ele faz a segunda pergunta para ela, e diz: diga-me o que você tem em casa. Ela agora de novo, na mente dela, como eu falei no instante, ela na mente dela vasculha a casa dela inteira. Na mente dela, ela vasculha os armários. Na mente dela, ela vasculha o forno. Na mente dela, ela vai em todas as vasilhas. Na mente dela, ela começa a viajar naquele processo rápido. E ela diz: ah, profeta, já sei. Eu disse que não tinha nada, mas agora eu lembrei. Em um processo rápido, ela diz: lembrei, eu tenho uma jarra com um pouco de azeite. Ela foi rápida, mas se o profeta não perguntasse, ela não teria pensado em nada. Ela teria agido como qualquer inconsequente, mas o profeta pergunta para botar ela no lugar, e ela agora encontra o lugar dela, e ela gira e ela diz: agora eu já sei, eu tenho. É como se o profeta sabia: pronto, teu problema foi solucionado, porque você sabe quem é você. Você tem um dono. Você sabe o que você tem em casa. Vocês estão entendendo ou não? As perguntas são para quê? Para me fazer pensar. Porque é que os psicólogos, eles perguntam. Ele vai perguntando do pai, vai perguntando da mãe, como você foi criado. E conforme a pessoa vai contando, ele vai achando as causas. Ele vai achando a razão porque você está daquela forma. E ele vai começar a trabalhar exatamente em cima daquilo. Por isso você precisa, nessa noite, contar para Deus. Conte para Deus. Conte para Ele. Ele está perguntando: diga-me o que você tem em casa. Só ela sabia de fato o que tinha em casa, ou o que deixou em casa. Só você sabe o que tem em casa, ou o que você deixou em casa.
Muitos estão aqui e deixou uma confusão em casa. Muitos estão aqui e deixou a despensa vazia em casa. Muitos estão aqui e deixou o marido bebendo no bar. Muitos estão aqui e deixou algo de preocupar quando chegou em casa. Só você sabe o que você deixou em casa. O que é que você tem em casa? Tem muitos que, quem sabe, nesse momento nos assistindo ou aqui, que não queriam nem voltar para casa, porque a casa está cheia de problemas, e a única pessoa que pode falar desses problemas é você. A única pessoa que pode falar com classe, com qualidade, é você. Por isso o profeta pergunta: o que você tem em casa? Só ela sabia de fato o que ela tinha em casa, o que deixou em casa, o que deixou em casa, o que você tem em sua casa. Desprezo, choro, medo, angústia, solidão, desprezo, dor, sofrimento, sonhos. O que você tem em casa? Tem pessoas que nem conseguem dormir. O que você tem em casa? O que você deixou em casa e que daqui a pouco você vai ter que encarar, e que daqui a pouco você vai ter que voltar. Aquela mulher, ela disse: olha, o que eu tenho em casa é isso. E você? O que você tem em sua casa? O que você deixou lá? Deus está te perguntando por quê. Ele quer que você encontre uma casa agora ajustada. É só para quem está entendendo. Deus está dizendo, Ele está te perguntando porque quer que você encontre agora em casa uma casa ajustada. O que você tem em casa é o desespero, é o casamento agitado. O que você tem em casa é a falta de confiança no teu marido, na tua esposa, nos teus filhos. O que você tem em casa é uma senha no celular. O que você tem em casa é o quê? O que você tem em casa é o quê? O que você deixou em casa? O que você deixou em casa? E que é preciso agora você abrir esse armário, e que é necessário agora você dizer: Deus, tome a chave. O que você deixou em sua casa? O que você deixou para os teus filhos? Quem está entendendo isso, queridos? Amém? Vamos seguindo ou não? Versículo 3. Eliseu disse: vá. Deixa eu ler esse versículo todo aqui, o versículo 2. E Eliseu perguntou à mulher: o que posso fazer por você? Diga-me, o que é que você tem em casa? Ela respondeu: esta tua serva não tem nada, a não ser um jarro de azeite. Então Eliseu disse: já que não tem, peça emprestado vasilhas a todos os seus, vasilhas vazias, muitas vasilhas. Queridos, se eu não tenho, eu não preciso buscar. Por favor, olha para alguém, diga: aquilo que você não tem, não se envergonhe em buscar. Eu acho que você não entendeu, não. Diga: irmão, aquilo que você não tem, vá buscar. Aquilo que te falta é preciso você buscar. Não importa se é ao redor de tua casa, não importa se é mais distante, não importa onde é que está, a única pessoa que vai saber o que você precisa é você. E muitas vezes nós sabemos que precisamos e não buscamos. Agora a ordem do profeta ela diz: eu não tenho, então vá buscar. Você não pode aceitar uma vida de não ter. Deus está dizendo para a tua vida nessa noite: se não tem, vá buscar. O que é que te falta? O que é que te falta?
Deus quer mudar a tua vida. Olha para alguém nessa noite e diga: Deus quer mudar a tua história. Nesse versículo 3 a gente começa a entender o seguinte. Nesse versículo 3, aí está difícil. Nesse versículo 3, ele mandou. Nesse versículo 3, ele mandou aquela mulher se preparar, porque estava prestes a acontecer o extraordinário de Deus na vida dela. Por favor, eu acho que você não entendeu. Bata no ombro de alguém, diga: Deus, nesta noite, está mandando nos prepararmos, porque está para acontecer algo extraordinário em nossas vidas, em nossa história. Quem está entendendo isso aqui, queridos? Queridos, Deus diz àquela mulher: se não tem, vai se preparar, mulher, porque está para acontecer algo extraordinário para você. Vou bater no ombro de alguém, diga: ei, se prepare, porque está para acontecer algo extraordinário em sua vida. Quem está entendendo isso diz um aleluia. Tem algo extraordinário para acontecer, vai se preparar. Amém ou não? Amém. Ele manda aquela mulher se preparar, porque estava para acontecer algo extraordinário de Deus na vida dela. Como, pastor, vai acontecer algo na minha vida? Mesmo nos momentos de dores, no momento de sofrimento daquela mulher, no momento de abandono, no momento de perdas, Deus diz para ela: vai se preparar, porque está para acontecer algo extraordinário. Bata no ombro de alguém e diga: não importa as perdas que você sofreu, não importa o que você está passando, tem algo extraordinário para acontecer da parte de Deus para a tua vida. Em nome de Jesus, entenda. Não foi um momento muito bom, mas foi no meio das dores que Deus agiu na vida daquela mulher. Por favor, bate no ombro de alguém e diga: Deus não fica paralisado por causa das suas dores. Ele está trabalhando e vai te dar vitória em meio às dores, em meio às lutas, em meio às guerras. Quem entende isso, pelo amor de Deus? Amém. Olha para alguém e diga: está difícil? Vai se preparar. Pergunta de novo, diga: você está preparado? Está difícil, vai se preparar. Mas pastor, a minha vida só pega nessa área. Pois é a área que você tem que contar. Em meio às dores, foi o momento que Deus disse para aquela mulher: vai se preparar, vai buscar, porque a minha parte está para acontecer, falta a sua. O extraordinário de Deus está para acontecer. Todos entendem isso ou não, queridos? Versículo 4, para a gente andar aqui. Depois entre aonde? Em casa. Feche a porta atrás de você e dos seus filhos. Derrame o azeite em todas as vasilhas. Põe a parte põe a parte as que forem ficando cheias. O que ele está dizendo? Tem uma parte da tua vida que está cheia? Põe a parte, fica de olho nela, mas vai encher aquela que está vazia. Qual a área da tua vida que está vazia, queridos? Volta o teu olhar para essa área. Ele está dizendo: põe a parte aqui que estiver cheia, e se preocupa com o que está vazia. Todos entendem ou não? Por favor, olha o que no versículo 4 está dizendo: entre em sua casa. O milagre vai acontecer dentro da sua casa, com você e sua família. Você é profeta de Deus, aponte o dedo para ela, diga: o milagre vai acontecer dentro
dentro da tua casa, com você e tua família, não é fora. O recado do profeta foi: entre na sua casa. Fora é só para buscar os recursos, mas o milagre vai acontecer é dentro da tua casa. Ele diz: entra dentro da tua casa, você e os teus, porque vai acontecer o milagre, vai acontecer o extraordinário. Sabe por quê? Porque aquela mulher sabia quem era Deus e sabia quem ela era com Deus. Versículo 5. A mulher foi embora dali e fechou a porta atrás de e dos seus. Estes lhes passavam as, e ela, versículo 6. Quando todas estavam cheias, ela disse a um dos filhos: traga-me mais uma. Mas ele respondeu: não há mais nenhuma. E o azeite, o quê? Pastor, o que é que a gente tira desse texto aqui? A gente tira o seguinte: neste versículo, o que eu venho entender, que trago para você, é que o limite da bênção de Deus em nossas vidas determina por aquilo que somos e por aquilo que fazemos. Eu acho que você não entendeu não. Bate no ombro de alguém e diga: o limite da bênção de Deus na tua vida é você quem determina. Quanto mais vasilhas, quanto mais espaço, mais Deus vai te abençoar. Ei! Entenda isso. Aquela mulher poderia ter muito mais azeite, e Deus falou para ela: peça vasilhas vazias e não poucas. E agora ela queria mais, mas não tinha espaço. Ela queria mais, mas não tinha vasilhas. Ei, eu não sei se você está entendendo. Para querer mais de Deus é obrigado você dar espaço. Você entendeu ou não? Estava de fartura ali, mas ela determinou até onde. Estava de fartura, o óleo caindo ali, a mulher derramando aquela botija, e parece que tinha uma mangueira dos céus ligada ali dentro. Ei, o limite da bênção de Deus em nossas vidas, quem determina somos nós, por meio do poder de armazenamento que temos. Qual o teu tamanho para com Deus? Ainda cabe mais de Deus aí? Ainda cabe mais de Deus? Se não cabe, é um sinal que você está cheio de alguma coisa. Por favor, olha para alguém e diga: você é o tamanho certo para o espaço de Deus. Diga: se não está cabendo tudo que Deus tem, é porque tem alguma coisa ocupando aí. Quem está entendendo isso aqui, diz um aleluia. Amém ou não? Diga para alguém: você está preparado? Aquela mulher poderia ter recebido da parte de Deus muito mais, se ela tivesse preparado mais vasilhas. Mas ela pegou, ela disse: está bom aqui. Nunca se limite, porque o que Deus tem para você é muito além do que você imagina. Não dê limites a Deus. Bate no ombro de alguém e diga: não limite Deus. Deus tem muito para te dar. Repete, vira para o outro lado, diga: não limite Deus. Deus tem muito para te dar. Queridos, já estamos encerrando. Só falta um versículo. Também nos mostra dentro desse versículo que há um tempo de escassez. Há um tempo de perda, há um tempo de dívida,
há um tempo de dores, há um tempo de sofrimento, mas também há um tempo de vitória e grande abastecimento para a tua vida, em nome de Jesus. Não se limite por causa das dores. Tem pessoas se limitando por causa das dores. Tem pessoas que estão desempregadas e estão dizendo: a minha vida não vai para frente. Você está se limitando. Tem pessoas que estão doentes e estão dizendo: não posso fazer mais isso. Você está se limitando. Tem pessoas que ficaram solteiras e o inimigo está dizendo que você já não serve mais para casar, e você está acreditando. Você está se limitando. Deus tem muito além para a tua vida. Não limite Deus. Quem entende isso? Diga para alguém: há um tempo de abastecimento, de grande abastecimento. Segura ela, balança. Diga para ela: porque a torneira. Diga: porque a torneira. De novo, diga: porque a torneira está nas mãos de Deus, e Ele não vai parar enquanto você não se encher. Ele não vai parar enquanto, aleluia, você não receber tudo o que precisa. A torneira está na mão de Deus, mas é você quem vai determinar quando Ele vai fechar. Amém ou não? Então diga: Deus, derrama sobre mim. Diga: Deus, abre a torneira agora sobre mim. Diga: eu quero além. Diga: derrama, Senhor. Queridos, nós precisamos conhecer os nossos direitos e entrar para o quarto e fechar a porta. Quando você entrar para o quarto, você tem que entrar dizendo: eu sou filho, eu te pertenço, eu trabalho para o Senhor, eu te sirvo. Precisa ter essa crença de pertencimento. O inimigo vai dizer: você não é ninguém. Você vai dizer: eu sei a quem pertenço, eu sou do Senhor. Amém ou não? Diga glória a Deus. Versículo 7 para encerrar. E então ela foi e contou ao homem de Deus. Ele disse: vá, venda o azeite e pague a sua, e você e os seus filhos vivam do que sobrar. Se ela tivesse levado mais vasilhas, eu acho que se tornaria uma grande empresária. Mas porque ela levou só algumas vasilhas, ela pagou a dívida, e mesmo assim ela ainda sobreviveu com os filhos dela. Eu creio que até passar aquela luta. É isso que Deus tem para a tua vida, queridos. Fica em pé em nome de Jesus. A torneira de Deus está aberta sobre a tua vida. Vamos para os nossos 5 minutos de oração e depois já vamos embora.